Capítulo 9. O café matinal era farto. Sucos, iogurtes, cafés, frutas, cereais e bolos estavam dispostos sobre a mesa. O ambiente cheirava a pão assado e tinha janelas amplas com vista para o lago. Um anã de avental servia os pratos quentes, ovos mexidos e salsicha fatiada. Theo pegou cappuccino, torradas com grãos de aveia e escolheu uma mesa de canto, voltada para as árvores. Se Clarice pudesse gritar, seria impossível ouvi-la dali. Engoliu as torradas. Ainda que o chalé ficasse mais acima da encosta, não gostava de deixá-la sozinha. Voltou ao quarto com croissants e chocolate quente. Reconectou o telefone e mandou que ela ligasse para a recepção antes de comer. A família Manhães frequentava o hotel havia anos e seria estranho se Clarice não desse as caras por muito tempo. Ela conversou por mais de 10 minutos com o anão-chefe, que se chamava Gulliver, e explicou que pretendia escrever seu roteiro e, por isso, não queria ser incomodada durante a estadia. Theo ficou satisfeito, pois Clarice havia se saído muito bem e ele nem precisará mostrar o revólver. Elogiou a desenvoltura dela e deixou-a comer em silêncio. Distraía-se com o romance policial quando ela disse que estava enjoada. Fica recostada e não abaixa a cabeça. Vai passar. Ela concordou. Levantou a caneca de chocolate quente, tentou emborcá-la, bebeu 2 goles, mas acabou engasgando. Curvou-se, tossiu, vomitou sobre o lençol. Chocolate, croissants, biscoitos. Voltou a chorar, paralisada pela imundície em seu pijama. Ele pegou Clarice pelo braço, mandou que lavasse o rosto na pia e algemou ao cano do vaso sanitário. O cheiro estava insuportável. Saiu do chalé pelo caminho de pedras até encontrar uma anã que parecia ser a camareira, carregava nos bracinhos uma pilha de fronhas. Estou hospedado no chalé Soneca, ele disse. Sentia-se patético por ter de se referir ao quarto daquela maneira. Preciso de uma nova roupa de cama e de novas toalhas. Ah, estou terminando de limpar o chalé feliz e já cuido do de vocês. Não precisa. Minha namorada, a Clarice. Sim, a Clarice. Está nos momentos finais do roteiro dela. E esses artistas? Você sabe como é. Ela prefere se isolar por alguns dias. Para escrever, você entende. Mandou que eu mesmo viesse buscar a roupa de cama e arrumasse o quarto. Namorados sofrem. A anã pareceu não se importar. Pediu que ele acompanhasse ao almoxarifado, um quartinho escondido nos fundos da recepção, repleto de prateleiras e cestos de roupa. O lugar cheirava a lavanda. Junto à parede, uma máquina de lavar ronronava. Quando vier buscar toalhas novas, não se esqueça de trazer as usadas, ela disse. Subiu numa escadinha e pegou toalhas e lençóis da pilha. Aqui estão. Ele agradeceu e ajudou a camareira a pegar um saco plástico preto na última prateleira. Preciso recolher o lixo, ela disse. Caso não me encontre por perto, pode deixar o que estiver sujo no cesto e pegar toalhas novas na prateleira. O almoxarifado nunca fica trancado. Não quero abusar da sua boa vontade. Abuso nenhum, menino. Tomaram juntos o caminho de volta, conversando banalidades. Ele se divertia intimamente tentando sincronizar seus passos com os da anã. Pararam na bifurcação que dividia os chalés Feliz e Soneca. Obrigado mais uma vez, ele disse. Mande beijos para sua namorada. Muita luz pro roteiro dela. Adoro aquela menina. Nos dias seguintes, Theo e Clarice criaram uma rotina. Ele se levantava antes dela e caminhava ao redor do lago, quando tudo ainda estava muito deserto. Por volta das 8, o Hotel Fazenda Lago dos Anões acordava, crianças revolviam montes de terra, casais faziam fila para passear no pedalinho. Ele voltava ao quarto com o desjejum de Clarice. Buscava variar o cardápio para que ela não enjoasse. Pudim de leite, queijos, pão australiano, doces de mamão e abóbora caseiros. Enquanto ela comia, ele trocava a roupa de cama e as toalhas. Clarice tinha ficado encarregada da limpeza do quarto. Theo não queria iludi-la com luxos de princesa, pois sabia que as questões domésticas eram mais apropriadas às mulheres. Conversavam até o almoço. Aquelas eram as horas mais prazerosas do dia e, infortunadamente, as que passavam mais depressa. Aos poucos, descobriam-se um ao outro. Ele adorava mousse de maracujá, ela, brigadeiro. Ele era político, ela, de esquerda. Ele preferia os Coen, ela, Anneke e Woody Allen. Ele só ouvia música brasileira, principalmente Simonal, Felipe Cato, Caetano e Jorge Benjor. Ela gostava de tudo, mas preferia o pop americano e o rock inglês. Partilhavam a experiência de serem filhos únicos. Pouco a pouco, outros traços de Clarice se revelavam. Ao discutir assuntos pretéritos, ela era precisa como um historiador, sabia datas, horários, nomes e sobrenomes. Tratando do futuro, cerrava os olhos discretamente, projetos e sonhos transformados em cinema. Era um movimento exótico, mas espontâneo. Ele gostava de vê-la assim e a incentivava a falar. Clarice também queria saber da vida dele, e Theo estava muito à vontade com isso, falou da faculdade de medicina, de seus planos e chegou mesmo a contar sobre Gertrudes.
É minha melhor amiga. Onde se conheceram? Num lugar bastante inesperado. Na aula de anatomia. Emendou histórias divertidas que tivera com Gertrudes. Clarice achou interessante que ele mantivesse amizade com uma mulher bem mais velha e disse que queria conhecê-la. Theo concordou e sorriu. Disse que sua amiga também adoraria um encontro. Estava ligeiramente incomodado, pois não queria estragar toda aquela expectativa contando que Gertrudes era uma defunta. Chegavam a almoçar às 3 da tarde, despercebidos da hora. Ele voltava da sala de refeições com os pratos, e comiam juntos sobre a escrivaninha. Ela preferia carnes vermelhas, que Theo trazia já fatiadas, e tinha uma queda especial por massas e molhos com queijo. Ele se fartava nas saladas e tinha provado a melhor lasanha de berinjela de sua vida. Fizera questão de ir à cozinheira e, invariavelmente, uma anã, elogiar o prato. À tarde, Clarice se dedicava ao roteiro. Passeava os dedos pelo teclado como se temesse perder as ideias. Fingindo que lia, Theo ficava na cama vendo-a escrever. Sentia prazer em contemplar aqueles instantes. Dali surgia um mundo completamente distinto, com personagens, ações, finais. Ele gostava dessa ideia de múltiplas possibilidades. Uma ou duas vezes, ela pediu que ele saísse do quarto, pois queria ler o texto em voz alta. Theo entendia que os artistas tivessem suas manias e superstições. Caminhava na pequena floresta, observava maritacas e conversava com os anões na recepção. Para evitar suspeitas sobre os hábitos de Clarice, trazia novidades fantasiosas. Ela disse que nunca se sentiu tão à vontade para escrever e está pensando em colocar o hotel nos agradecimentos do roteiro. Fingia interesses específicos. Sabia, agora, que o hotel dispunha de 7 chalés, além de quartos menores. Sabia também que o lago era natural, não apropriado para banho, e que tinha profundidade de mais de 15 metros. Uma criança já quase morrera afogada ali. Theo nunca deixava Clarice ler jornal ou ver televisão. Havia retirado as pilhas do controle remoto, pois achava melhor que ela não acompanhasse o que acontecia lá fora. O completo isolamento ajudaria a terminar o roteiro. Além disso, era importante que ela se descolasse um pouco da realidade para que pudesse pensar nele. Sem a distração das novelas ou as barbáries do jornal, ela teria tempo de considerar melhor o relacionamento que construíam. Chegada a noite, jantavam sopa e assistiam aos filmes que ele trouxera. Clarice tinha adorado Pequena Miss Sunshine e, repleta de elogios a Theo, havia dito que tinha ideias para melhorar o próprio roteiro. Antes de dormir, ela revisava as páginas escritas no dia, enquanto Theo lia na cama. Terminado o romance policial, ele havia se arriscado na coletânea de contos de Clarice Lispector. Tentará remover a mancha de sangue da capa, sem sucesso. Na recepção, havia conseguido papel jornal e durex para encadernar o exemplar. Depois do banho, Clarice deitava junto a ele. Conversavam mais um pouco, embargados pelo sono. Então, ele algemava a cama e se levantava para apagar a luz. O interruptor ficava ao lado da porta. Theo havia afastado o móvel de cabeceira desde que tivera um pesadelo em que Clarice acordava na madrugada e o golpeava até a morte com o abajur. Trouxe um presente, ele disse. Mostrou a sacola. Tinha ido ao centro comprar artigos de higiene pessoal, a bisnaga da pasta de dente estava no fim. Aproveitará para ligar para Patrícia e para Helena. Pelo que havia notado, a convivência de Clarice com a mãe era cheia de isolamentos prolongados. Só isso explicava o entusiasmo com que Helena recebia seus contatos. Ajudou Clarice a se sentar. Tirou as algemas e a mordaça. Entregou o vestido. Tinha visto o modelo na vitrine, cores vibrantes, tecido macio. Mesmo caro, queria vê-lo nela. Pediu que o vestisse. Era terça-feira. Fazia uma semana que estavam juntos. Do outro lado da janela, caía uma chuva forte. Ela voltou do banheiro, linda, e ele soube que ela tinha gostado, mesmo que parecesse extenuada. Toda mulher adora ganhar presentes. Clarice murmurou um obrigada murcho que o irritou. Você não entende que eu me sinto muito feliz do seu lado, não é? Ela não disse nada. Não gosto de te ver assim, ratinha. Ele tomou as mãos dela. Sei que tudo isso parece um pouco absurdo, mas você tem que entender. Não foram dias tão ruins, foram. Ela começou a falar e cada palavra parecia demandar grande esforço. O problema não é você. Afastou-se dele. Encostou a porta do banheiro para trocar o vestido pelo pijama. Ele se sentiu impelido a fazer perguntas, mas a vontade morreu na garganta. Clarice voltou para a cama. Com algodão, removia do rosto o lápis preto que havia passado nos olhos. Mesmo ficando no quarto, ela se maquiava de modo discreto pela manhã. Dobrou o algodão e encarou Theo, com um suspiro. Este lugar é meu recanto. O esconderijo onde me isolo para viver meu mundinho, sabe? Não é nada contra você, nada mesmo. Mas não acho bom que continue aqui comigo. A sombra de Breno pairava sobre o assunto. Theo sentia asco do ex-namorado. Era evidente que ele ainda roubava os pensamentos de Clarice. Não precisava que ela confessasse para ter certeza. Foi uma ótima semana, Theo, mas preciso ficar sozinha. Preciso terminar o roteiro.
Por favor, não insiste. Ele odiava ter que voltar àquela conversa. Peço o que quiser. Mas você sabe que isso está fora de cogitação. Ficaram em silêncio. Ela começava a chorar. Em troca do presente, quero te fazer um pedido, ele continuou. Deixa assim mais alguns dias. Você escrevendo ao meu lado, sem pensar, sem julgar. Apenas viva. Prometo que será ótimo. Ela fechou os olhos. Enxugou as lágrimas no algodão. Voltou ao banheiro para retirar o batom e retocar a dignidade. No sábado à tarde, Clarice cometeu uma gafe, pela primeira vez, Theo a viu ficar encabulada. Estavam no quarto assistindo a 12 Homens e uma Sentença. Ela comentou que a mãe adoraria o filme e perguntou a Theo quando ele o tinha visto pela primeira vez. Era o favorito do meu pai. Clarice sorriu, levantando-se para ir ao banheiro. Você não fala muito do seu pai, não é? Perguntou. E foi nesse instante que percebeu que a pergunta era inapropriada. Me desculpe, ele sacudiu a cabeça. A imagem de Clarice na porta do banheiro, cara de sono, blusão com a foto do John Lennon em preto e branco, escova de dentes nas mãos, fez com que ele soubesse que era hora de compartilhar aquela intimidade com ela. Meu pai está morto. Morreu no acidente de carro que deixou minha mãe paraplégica. Em outra conversa, ele havia falado sobre a condição de Patrícia, mas o assunto tinha sido substituído por outro qualquer. Aconteceu há 6 anos. Meu pai era desembargador, trabalhava no Tribunal de Justiça. Morávamos numa cobertura em Copacabana, de frente pro mar. Ele e minha mãe frequentavam as altas rodas, festas e passeios de barco. Meu sobrenome é Avelar Guimarães. Não sei se isso te lembra de algo. Não lembrava, de modo que ele emendou, saiu em muitos jornais. Meus pais estavam voltando de uma viagem pelo sul, na Pajero que ele dirigia. O Vectra que tenho hoje era da minha mãe. Você estava com eles? Não, eu tinha ficado em casa por causa da escola. Hesitou. Nunca havia conversado sobre aquilo com ninguém. Nem com Patrícia, nem com Gertrudes. Na época, a polícia estava investigando um esquema de corrupção e tráfico de influência no judiciário. Muitos envolvidos, advogados, juízes, promotores e desembargadores, óbvio. Ao que parece, um promotor ligou para o celular do meu pai. Disse que o esquema havia sido descoberto. Já tinham feito várias prisões. Todos estavam desbaratados, e ele era um dos peixes grandes. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Meu pai estava na estrada na hora que recebeu a ligação, na altura de Santos. Minha mãe estava no banco do carona. Pelo que os jornais contam, ele ficou tão assustado com a ligação que perdeu o controle do carro. Bateu na mureta, o carro capotou no barranco, ele morreu na hora. Nossa, eu sinto muito. Sua mãe nunca comentou nada com você? Eu não perguntei. Ela já sofreu bastante. De todo modo, tenho minha versão dos fatos, ele disse. Eu conhecia meu pai muito bem. Era um homem frio, muito orgulhoso e racional. Não estou dizendo que eu sabia que ele era corrupto. Mas consigo imaginar como reagiria numa situação dessas. Sei o que sentiu ao ser denunciado, prestes a ser preso, em muitos aspectos, Theo se considerava parecido com o pai. Quando um homem tem tanta vergonha de si mesmo e se vê desmascarado, não restam muitos caminhos, Clarice. O suicídio é a única saída. Capítulo 10. O que achou do meu roteiro? Estavam na cama, prontos para dormir. Theo havia terminado de ler o texto no domingo, mas preferira não comentar nada. Esperaria que ela perguntasse sua opinião. Tinha notado que Clarice se abalava facilmente com o que pensavam ou diziam. Era uma novidade diante da armadura de autossuficiência que ela havia transmitido no início. Entre a verdade grosseira e a mentira elogiosa, ele escolheu o eufemismo, gostei, mas vi problemas. Achei o argumento mal escrito. No roteiro, pude ver que você escreve bem e poderia ter feito um argumento melhor. Ela quis mais detalhes. Theo apontou problemas de continuidade, pequenas incongruências lógicas. Elogiou o tom dramático da cena da troca de pneus. E o que você achou do final? Ainda não escrevi, mas vai ser aquele mesmo. É tudo um sonho, certo? Não afirmo isso, mas é o que parece. Carol não morreu. E as malas de viagem sugerem que ela vai para algum lugar. O espectador deduz o resto. Gosto de finais abertos, ele disse. Mas não sei se funciona nesse caso. A questão não é o final aberto, e sim brincar com a linguagem. O cinema representa a realidade, mas não é a realidade. Quero passear pelas nuances, entende? Numa cena, o personagem morre.
Na outra, descobrimos que nada daquilo aconteceu, foi apenas um desejo, uma impressão, um ok, só não acho que funciona na sua história. Você é muito racional. Tem um filme do Michael Haneke em que o personagem rebobina o próprio filme para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. Ele controla a história. É foda. Tudo bem. Você quer usar metalinguagem no filme. Vou escrever e você vai concordar comigo, ela disse. Deu-lhe um beijo na bochecha e se enroscou sob a coberta. Boa noite. Ele sorriu, feliz que Clarice estivesse determinada a convencê-lo. O roteiro pouco importava. Na quarta-feira, antes mesmo de dar bom dia, Clarice pediu um cigarro. Theo descansava na poltrona, lendo o Atlas de Anatomia Humana de Sobota. A manhã estava feia, chuvosa, o clima perfeito para um dia de ócio no chalé. Ele havia deixado de fazer sua corrida diária e esperava o horário do café da manhã. Clarice pediu um cigarro mais uma vez. Aquele de ontem era o último, ele disse. Eu fico nervosa se não fumo. Vogue de menta. Tento conseguir para você quando for ao centro, minha ratinha. Voltou a atenção ao livro, pois não queria que ela se sentisse dona da situação. Tinha lido em uma pesquisa sobre relacionamentos que mulheres não gostam de homens excessivamente disponíveis e submissos. Preferem os misteriosos e donos de si. Ele se controlava para não soar bajulador. Por que você me chama de ratinha? Ela perguntou, depois de alguns minutos. É só um apelido. Por causa dos seus dentes, os meus dentes? Acho bonito, disse. Espero que não tenha problema. Não tem. Sabia que ela não se importaria. Teve vontade de fazer uma pergunta direta, mas preferiu a sutileza. Você já teve outros apelidos? Clarice fechou os olhos, como se fosse voltar a dormir. Ele esperava que ela explicasse o minha sonata nas mensagens do ex-namorado. Era inevitável que acabassem falando de Breno. Estavam juntos havia mais de 2 semanas e o nome dele não tinha sido mencionado. No dia anterior, Theo havia ido ao centro. Falará por quase meia hora com Patrícia, que estava deprimida e ansiosa pelo resultado da necrópsia de Sansão. A ligação para Helena fora mais breve. Ela agradeceu a atenção, mas disse que queria falar com a filha da próxima vez. Theo se sentia pressionado. A insistência de Breno em reatar o namoro, o inconveniente tinha enviado mais 8 mensagens para o celular de Clarice, as mensagens de Laura. Não entendia se Clarice gostava de homens ou de mulheres, afinal. Era tudo muito confuso. A cada dia, ela parecia mais à vontade com ele. Dizia bobagens, tecia comentários e contava ideias para roteiros. Ele gostava especialmente dos trejeitos expansivos dela, do modo como prendia o cabelo em poucos segundos, do ar inabalável de superioridade de sua risada característica, com a língua acariciando os dentes. Ainda assim, algo continuava a incomodá-lo. E esse incômodo fazia crescer nele a vontade de enfrentar certos assuntos. Chegou a preparar a pergunta de onde surgiu o apelido Sonata, mas sabia que a resposta não viria tão facilmente. Você já teve outros apelidos? Repetiu. Tive. Ela se levantou e lavou o rosto na pia. Quais apelidos? Me chamavam de Narizinho no jardim de infância. Também já fui Magali, porque adoro melancia. Acho que é só. O badalo do sino anunciou o início do café da manhã. Theo vestiu um casaco, sem conseguir continuar a conversa. Disse que voltaria logo. Prendeu as algemas, pediu que ela vestisse a mordaça. Pode escolher entre a com arreio e a estofada. Ela argumentou que não era necessário, que não gritaria. Estava presa à cama e não poderia fazer nada. Theo insistiu. Antes de vestir a mordaça e passar o cadeado no arreio, perguntou o que ela queria comer. Clarice não estava para simpatia, quero cigarros. A chuva havia estiado, o que fez Theo não voltar ao chalé tão depressa. Caminhou pelas dependências do hotel, pois os banquinhos a céu aberto estavam todos molhados. Nos dias de mau humor de Clarice, ele evitava ficar por perto. Suspeitava de um quadro de bipolaridade mista. Era patológico. Ainda assim, estava satisfeito. Desde pequeno, sentia-se deslocado, um ser não natural convivendo entre pessoas de riso fácil. Não havia nada, nenhuma busca intelectual, nenhum pensamento menos mesquinho. Tinha sido um choque perceber que a normalidade estava naquilo, emocionar-se no Natal, telefonar aos velhos amigos no aniversário e mostrar aos vizinhos que seu filhote de 8 meses finalmente aprendeu a falar papai. Ele tinha repulsa dessas ideias moldadas em núcleos de novelas das 8. A adaptação havia sido difícil. A realidade não costuma fazer concessões. Então, quando já se julgava tão seguro de si, Clarice viera trazer algum sentido àquilo tudo, ou romper o sentido que ele mesmo havia criado. Ela o havia realocado no mundo. Theo continuava a desprezar a raça humana, mas ao menos agora era um desprezo desinteressado, quase piedoso. Finalmente, sentia amor. Movido por essa gratidão, Theo voltou ao centro de Teresópolis na quinta-feira. Comprou creme hidratante para os punhos de Clarice, irritados pelas algemas, e também absorventes, pois o ciclo dela havia começado.
Telefonou para Patrícia, que apenas repetiu as lamúrias da conversa anterior. Estava tão envolvida na própria desgraça que não perguntou por Clarice. Ele também não fez questão de levantar o assunto, pois queria desligar o mais rápido possível. Ao ligar o celular de Clarice, flagrou mais 2 mensagens de Breno. A última, enviada poucas horas antes, tinha um tom engraçado de desespero: não aguento mais. Sinto saudades e seu desprezo me machuca. Por que não me explica o que está acontecendo? Por que se recusa a falar comigo? Vamos dar uma chance e começar tudo de novo. Você será minha sonata para sempre. Do seu Woody que te ama. Quis excluir a mensagem, mas era tudo tão abusivo que ele precisou responder: me esquece, cara. Não te quero mais. Deveria ter adicionado algum palavrão ao texto: vá se fuder, Breno, mas enviar outra mensagem seria dar importância ao assunto. Todo o assédio do ex-namorado deixou esgotado. Não telefonou para Helena naquele dia. No shopping, comeu sorvete de pistache. Seduzido por gargantilhas e anéis, entrou em uma joalheria. Queria levar um presente especial para Clarice. Na vitrine, havia gostado de um colar de pérolas. O preço fez com que desistisse da compra. Pediu à vendedora que lhe mostrasse outras peças. É engraçado como uma ideia conduz a outra. Ele havia entrado na loja decidido a comprar algo significativo, porém singelo. Conforme a vendedora apresentava opções mais em conta, veio outra ideia: vocês têm anel de noivado? Anoiteceu. As cigarras estrelavam na escuridão. O cheiro da terra úmida entrava pelas janelas entreabertas e uma brisa soprava as cortinas. Tão logo Clarice saiu do banho, perguntou pelos cigarros. Não tinha, ele mentiu. Encontrar o vogue de menta em uma padaria do centro. Havia comprado 2 maços, mas, na volta ao hotel, decidirá fazer Clarice parar de fumar. Sem que ela notasse, cortaria o cigarro da rotina. Um processo gradual. No início, teria que inventar desculpas e suportar os desaforos da abstinência. Ao final, atingiria o objetivo. Ela não reclamou. Apenas sacudiu a cabeça. A irritação do dia anterior havia sido substituída por uma resignação melancólica. Theo propôs que fizessem um passeio a pé. A noite estava bonita, apesar do frio. Era 1 da manhã e os hóspedes estavam dormindo. Ela colocou um casaco sobre o vestido preto e envolveu um cachecol no pescoço. Saíram de mãos dadas. Passos lentos, desceram a encosta, serpenteando os limites do lago. Ela andava de cabeça baixa, mas não parecia triste, apenas distraída. Mal parecia se importar com o revólver que ele trazia na cintura. Sentaram-se num banquinho de metal. Durante o dia, as crianças se esparramavam ali, alimentando os gansos e escorregando no declive. Sob a luz branca do refletor, a sombra dos dois era projetada na superfície negra do lago. Respiraram o ar fresco por alguns minutos. Clarice sorriu para ele e deitou a cabeça em seu ombro. Me desculpa pelo jeito que te tratei ontem, ela disse. Ando me sentindo estranha. Estranha? Achei que estaria péssima, mas me sinto inexplicavelmente bem. Theo não podia ver seu rosto, mas sabia como ela estava: olhos fechados, lábios retesados, hesitantes. Conseguia adivinhar apenas pela entonação com que ela falava. É muito bom ouvir isso. Não faz sentido. Eu deveria estar com medo, não? Ela levantou a cabeça, as mãos ainda unidas às dele. Não sei por quê. Eu me sinto segura ao seu lado. Sei que você não me faria mal. Durante esses dias, ele havia sido bastante razoável com ela. Quem nunca se apaixonou sem ser correspondido? Quem não gostaria de mostrar que poderia ser diferente, que a história de amor poderia dar certo? Ele apenas fazia o que todos já tinham desejado fazer. Havia criado para si a chance de estar próximo de Clarice, de deixar que ela o conhecesse melhor antes do não definitivo. Era ousado e corajoso. Agora, colhia os frutos da empreitada. Mostrou as alianças a Clarice. Ouro maciço reluzente na caixinha. Casa comigo? Ela levou as mãos à boca. Eu te amo, Clarice. Logo depois, ele se arrependeu de ter dito aquilo. Não é bom confessar a uma mulher que se está apaixonado por ela. Isso costuma espantá-las. Durante todo o tempo, ele mantivera o controle em relação a Clarice. Havia adotado um tom racional ou irônico. Agora, no entanto, tinha sido desconcertantemente sincero, a declaração subir à garganta, ansiosa por ser dita e repetida. Eu te amo. Por favor, pense bem. Ela estava sem reação. Theo entendia que aquele era um momento muito importante na vida de uma mulher. Eu aceito, ela disse, finalmente. Delicada, aproximou o rosto, e seus lábios se tocaram num beijo terno. Ele acariciou os cabelos dela e abraçou com força, sem que mais nada precisasse ser dito. Suas bocas se entendiam mudas. Voltaram ao chalé 1 hora depois. Ao passar pela porta, Theo ainda estava inebriado pela troca de carinhos. Girou a chave na fechadura e a devolveu ao bolso.
Clarice havia entrado na frente, direto para o banheiro. Espera aí, ela disse. Retirava a maquiagem na pia, os cabelos presos numa touca plástica. Ele ficou na cama, sentindo-se nervoso com o que viria. Tirou os sapatos e guardou o revólver na gaveta da cabeceira ao seu lado. Achou inapropriado vestir o pijama. Aguardaria que Clarice tomasse a iniciativa de chamá-lo para perto dela. Ai, Theo, minha aliança, ela disse, num susto. Levantou o rosto ainda molhado. A água. A aliança caiu. Ele correu para o banheiro. Buscou a aliança no ralo da pia e se agachou para examinar o sifão. Virou-se, assustado pelo som dos passos. Clarice havia corrido para a porta e girava a maçaneta em desespero. Ele avançou na direção dela. Chega pra lá, ela gritou, recostada à porta. Apontava o revólver para ele. Cadê a chave? Theo recuou. Na cabeceira, a gaveta jazia aberta. Não faz besteira, Clarice. Larga isso. Vou te matar, seu filho da puta. Se você não me der a chave, te mato. Ele estava decepcionado. Nunca poderia imaginar que dentro daquele 1,50 m caberiam tanto rancor e falsidade. Você precisa mesmo fazer isso? Esses dias foram tão bons, Clarice. Falamos do seu roteiro, vimos filmes. Foi uma grande bosta. Não preciso dos seus conselhos pro meu roteiro. Você é nojento. Me dá a porra da chave. Ela tinha os olhos bem arregalados. As pernas estavam levemente curvadas, as mãos tremiam. A touca plástica concedia-lhe um ar macabro. Havia ódio em seu rosto. Medo também. Não vou te dar a chave, Clarice. Mais um passo e eu atiro. Se afasta. Chega pra lá, anda. Você não pode estar falando sério. Tivemos momentos tão bonitos. Enfia esse anel no cu. Ela tirou a aliança do casaco e jogou na cara dele. Eu quero a chave. Já disse que não vou dar a chave. Se quiser, atire em mim. Vou atirar. Vou atirar, seu filho da puta. O indicador no gatilho recuava temeroso. Mesmo com o revólver, ela parecia afugentada. É sua última chance. Atira em mim. Se é isso que mereço depois de tudo, atira. Não me obrigue a é só uma fase, Clarice. Vai passar, ele disse. Estendeu as mãos para ela. Cala a boca. Se afasta. Preciso que confie em mim. Não confio. Eu nunca machucaria você. Foda-se. Eu quero a chave. Quero ir embora daqui. Quero ir para minha casa. Ele sorriu para ela. Não é assim que funciona, me dá a chave. Ou vou atirar na sua cara. Você não teria coragem de fazer isso, Theo se aproximou, passos calculados, mãos levantadas. Clarice puxou o gatilho. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, puxou o gatilho. O tambor executou um giro completo, indiferente. Theo avançou e bateu nas mãos dela. Sentia um misto de angústia e raiva. Esbofeteou Clarice. Eu disse que nunca te faria mal. Pensou mesmo que eu andaria com a arma carregada? Deu outro tapa nela. Clarice caiu na cama, escondeu-se sob a coberta, fechou os olhos. Uma mancha roxa surgia na altura da boca. Theo pensou em sedá-la outra vez. Era o que ela merecia. Chegou a pegar a seriga, mas desistiu. Buscou os separadores de pernas e braços na Samsonite. Clarice gemia, suplicava perdão. Ele vestiu a mordaça nela. Não tinha mais nada a dizer. Puxou-a pelos cabelos e prendeu seus membros às extremidades do aparelho. Fechou cadeados, apertou fivelas, destacou velcros. Arrastou a estrutura até o chão frio do banheiro. Deixou a luz acesa. Clarice passaria a noite ali, crucificada, pensando na merda que tinha feito. Capítulo 11. Logo que amanheceu, Theo retirou Clarice do banheiro. Levou-a de braços dados até a cama, pois ela estava toda dolorida. Sugeriu uma massagem, mas a resposta foi o silêncio. Sobre a escrivaninha, ele havia deixado um prato com fatias de melancia. Não quer comer? Perguntou. Resistiu a chamá-la de Magali. Ela girou a cabeça. Cerrava os lábios, feito criança mal-criada. Theo descalçou as sapatilhas dela e massageou os pés ressecados. Sempre que a tocava, sentia as mãos formigarem. Ficava surpreso com as sensações que Clarice ainda provocava nele. Tentou sorrir, mas continuava indignado.
Se a arma estivesse carregada, ele teria morrido. Clarice estava nitidamente fora de si. Ele lamentava muito. E não conseguia evitar certo desprezo pela fraqueza dela. Não vai falar comigo? Perguntou. Pelos dias seguintes, Clarice recusou a comida e as palavras. Aceitava apenas água, mas não agradecia. Passava as tardes no notebook, escrevendo o roteiro. Theo buscou respeitar. Sabia que ela não aguentaria muito tempo. Os casais sempre se perdoam. Deitado na cama, ele a observava na poltrona, ombros curvados, braços raquíticos, olhar apático, quase morto. A situação ganhava contornos insuportáveis. Ele tentava ser simpático, mas ela se mantinha impassível. Qualquer assunto não merecia dela mais do que um olhar desdenhoso. Qualquer carinho era recusado. A falta de alimentação também o preocupava. No domingo à noite, o hiato foi interrompido. Ela estava enroscada nas cobertas, pronta para dormir, quando disse: "Tenho muita pena de você, Theo." A frase o atingiu em cheio. Ela não via que ele estava com a razão? Esforçou-se para a conversa não acabar. "Eu também tenho muita pena de você, Clarice." Ela fingia dormir, mas as pálpebras tremiam. "Tenho pena porque você tem alguém que te ama e não valoriza isso", ele disse. Ela abriu os olhos muito vivos. "Você acha mesmo que me ama?" "Amo. Isso é paixão, é doença, obsessão. Qualquer coisa, menos amor. Não sou adepto de classificações taxonômicas dos sentimentos, Clarice." Ela sacudiu a cabeça e calou-se outra vez. "Vá ao centro e me traga a merda de um cigarro qualquer", ela disse, sentada na poltrona. Era quinta-feira. Clarice não fumava havia uma semana e estava mais desaforada a cada dia. Theo preferia ignorá-la. Sabia que a abstinência era dolorosa e havia tentado solucionar o problema dias antes. Conseguirá palitos na recepção. A maioria dos ex-fumantes masca palitos nos primeiros dias. É importante para suprir o hábito de levar o cigarro à boca, ele havia explicado. Ela jogará os palitos no chão. Apesar disso, aceitara o conselho. Pouco a pouco, o vício se dissipava. "Vá ao centro e me traga a merda de um cigarro qualquer", ela repetiu. "Não vou ao centro hoje." Ele estava dobrando roupas nas malas. Pegou o celular dela. "Mas alguém me mandou mensagem?" "Não. Gostaria de olhar meu celular." "Ninguém mandou mensagem." "Quero olhar meu celular." "Você tinha dito que faria tudo o que eu pedisse. Por favor, não seja impertinente." "Eu disse que não há mensagens." "Então esta é a verdade, não há mensagens." "Para de me aborrecer com isso." "Você me trata como prisioneira", ela disse. "Finge me agradar, mas me trata como um animal." "Você não está enxergando as coisas direito." "Breno", ela disse. O nome funcionou como um golpe, o ataque de um urubu que, há tempos, acerca o corpo morto. "Você sabe quem é, meu namorado." "Ex-namorado." "É meu namorado. E eu sinto falta dele." "Vocês brigaram, pelo que entendi." "Isso não interessa. Nós sempre brigamos e reatamos depois." "Não é o que parece desta vez." Ele fez um gesto vago com as mãos. "O Breno te mandou uma mensagem. Disse que não quer mais nada com você." "Não mente, Theo." "Não estou mentindo. Lembro bem o que estava escrito. Peço desculpas por não ter contado. Excluí a mensagem porque não queria te machucar. Não acredito em você. Faz 3 semanas que estamos aqui e ele não te procurou, Clarice. Não é evidente que ele não quer saber de você?" A pergunta desconcertou. Além do mais, ele usava ofensas horrorosas na mensagem. Fiquei espantado. Theo franziu os olhos, como se puxasse informações pela memória. Dizia que o relacionamento não estava bom para ele. E te chamava de piranha. "É mentira." Sua voz falhou ridiculamente e ele soube que ela não estava tão confiante. "O piranha me marcou." Ele repetiu umas 3 ou 4 vezes. Clarice desabou em lágrimas. Theo ficou orgulhoso. Pela troca de mensagens, havia notado que Breno não lidava bem com o jeito extrovertido dela. "Mentiroso. Você só mente, desde o início", ela repetia, aninhada na poltrona. A cabeça se escondia entre os joelhos, entregue ao vai-vem dos soluços. As vértebras da coluna se movimentavam feito cobra sob a pele. Clarice havia perdido uns 4 quilos nos últimos dias, estava esquelética, mas continuava bonita. Se ele soubesse pintar, teria feito um retrato daquele instante. Cogitou pegar a câmera fotográfica, mas achou que seria ofensivo. Num rompante, ela saltou sobre Theo. Arranhou-o e tentou mordê-lo. Bateu com o travesseiro no rosto dele. Theo a segurou pelos punhos e conseguiu prender as algemas. Estava bastante zangado com a reação dela. Clarice vinha se revelando pouco civilizada. Ele pegou o Tiolax no frigobar. Sob protestos ofegantes, aplicou a dose.
Theo se esqueceu das horas cuidando dos braços de Clarice. Massageou os ferimentos com creme. A pele esmaecida exibia manchas roxas e arranhões. Ela descansava profundamente, seu corpo era um território a ser desvendado. Os braços algemados acima da cabeça desenhavam uma silhueta sensual, as coxas brancas saltavam do pijama. Ele sabia que aqueles pensamentos eram inevitáveis e foi tomar banho. Já passava da meia-noite quando bateram à porta. 3 soquinhos breves. Ele se levantou da cama e olhou para Clarice, ainda adormecida. Afastou as cortinas da janela lateral. O céu estava negro, nuvens escuras fatiavam a lua. O poste à beira do lago iluminava pouco, desenhando a sombra do visitante. Não era um anão. Theo pegou o revólver na mala, lamentando que não tivesse comprado munição. Insistiram com mais batidas. Quem é? Não houve resposta. Quem é? Arma na cintura, abriu a porta. Não demorou a reconhecer o rapaz da sala Cecília Meirelles. Era alto, vestia jeans, polo verde e jaqueta de couro. Os óculos de armação quadrada marcavam o rosto. O que você quer? Breno analisava de cima a baixo com ar idiota. Quem é você? Você bateu na minha porta a essa hora. Olha, eu só quero falar com a Clarice. Ela está aí. Você sabe que horas são? Preciso falar com ela. Ela sempre fica nesse chalé. Theo pensou em dizer que não sabia de nada, mas não queria parecer covarde ou submisso. Ela está dormindo. Como você chegou aqui? Não importa. Sou namorado dela, Theo disse. Reparou num cheiro forte de álcool no hálito de Breno. Ele sacudia a cabeça. Seus olhos pareciam prestes a saltar das órbitas. Não vou deixar você perturbar mais. A gente está junto. Sammy. Não quero arrumar confusão. Só preciso conversar com ela. Te imploro. Você já conversou mais do que o suficiente com aquelas mensagens ridículas. Você leu. A Clarice fez questão de me mostrar. Ela não sabe mais o que fazer para você entender que acabou. Por favor, não sei o que está acontecendo. Ela não me responde direito. Estou desesperado, Breno disse, num ressentimento de bêbado. Preciso ouvir dela que tudo terminou. Só isso e vou embora. Theo encarou aquele sujeito em frangalhos e o achou patético. Como Clarice tinha gostado de alguém assim? Sei que você é o novo namorado dela e que ela está dormindo, já disse. Ela nunca dorme cedo. Não é possível que tenha mudado tanto. Breno agora estava mais calmo. Seu olhar se fixara no arranhão comprido que Clarice havia feito mais cedo no pescoço de Theo. Não saio daqui sem ver a Clarice. Vai embora, Theo mandou, fechando a porta. Breno impediu, impulsionou o corpo para forçar a entrada. Na semi-escuridão, viu Clarice deitada na cama e correu para ela. Chegou a falar: meu amor, me desculpa, antes de notar as algemas. Virou-se para Theo, sem entender. A primeira coronhada lançou os óculos quadrados para debaixo da cama. Theo continuou a golpeá-lo, na cabeça e na nuca. Breno cambaleou, zonzo, mas conseguiu revidar. Desequilibrou Theo. Clarice dormia, alheia à cena. Theo agitava as pernas, buscava escapar dos socos no rosto. Conseguiu segurar os cabelos de Breno e bater a cabeça dele contra a quina da cama. O impacto abriu um corte no crânio, sangue escorreu pelos cabelos até a orelha. Breno se contorceu, perdia a consciência. Theo repetiu o movimento mais vezes, abrindo um sulco profundo na cabeça de Breno. O corpo rígido ganhou flacidez e tombou. A cabeça sangrenta encontrou o chão num baque seco. Theo sentia o cansaço doer os ossos. Olhou para o corpo de Breno, enorme, imóvel. Encarou os olhos vítreos, bem abertos, logo abaixo da testa estraçalhada. Estava mesmo morto? Hesitou. Pegou a seringa e a ampola de Tiolax. Tinha medo de tocá-lo e ser surpreendido. Deu chutes leves no corpo. Nenhuma reação. Com a rapidez de uma enfermeira atarefada, injetou uma dose de Tiolax no braço inerte. Injetou outra. E mais outra. E mais outra por fim. 4 doses de Tiolax. Impossível continuar vivo. Theo andava de um lado para outro. Tinha matado uma pessoa. O corpo estava ali, horrendo e vermelho. O que ele sabia sobre Breno? Que era o ex-namorado ciumento de Clarice e que tinha um carro? Revistou os bolsos do morto. Um celular de modelo antigo, já desligado. Um chaveiro com 3 chaves. No bolso da jaqueta, a carteira. 2 notas de 50, uma de 10. 2 cartões de crédito. Uma carteirinha da faculdade de música. O documento de identidade mostrava que Breno tinha 26 anos. Dentro da identidade, Theo encontrou uma passagem de ônibus Rio-Teresópolis usada. Nenhuma carteira de motorista. Alguém sabia que ele tinha vindo atrás de Clarice? Algum hóspede o tinha visto chegar? Não havia tempo para especulações.
Precisava se livrar do corpo. O sangue se espalhava, ameaçando manchar a barra do lençol. Ele esperava que Clarice ainda levasse algumas horas para acordar. Abriu a porta do chalé e foi ao carro. Vestia camiseta, mas o frio não o incomodou. Pegou o tapete na mala e estendeu no chão do quarto. Deitou o corpo de Breno sobre ele, limpando o sangue. Pensou em enrolar o corpo no tapete e jogá-lo no lago. Já havia lido alguns romances policiais em que o criminoso enrolava o corpo em um tapete para escapar da polícia. No entanto, fora da ficção, o cadáver poderia se desprender e os gases da putrefação o fariam boiar na superfície. Talvez algumas pedras ajudassem a mantê-lo no fundo. Ainda assim, muito arriscado. A ideia de abrir uma cova na floresta também lhe ocorreu, mas foi eliminada. Não estava acostumado a revólver à terra e acabaria acordando algum hóspede. Decidiu-se. Saiu do quarto na direção do almoxarifado. Seus passos riscavam a noite. Em silêncio, girou a maçaneta e tateou na escuridão até o interruptor. Alcançou a pilha de sacos plásticos pretos na última prateleira. Depois, foi até a cozinha, anexa à sala de refeições, torcendo para que não estivesse trancada. Não estava. Pegou uma faca comprida e serrilhada. No caminho de volta, próximo ao canteiro florido do chalé dengoso, viu uma tesoura de jardineiro esquecida na terra. Levou-a consigo também. Luvas postas, iniciou o trabalho. Rasgou as roupas de Breno, deixando-o nu sobre o tapete. Era irônico que Clarice se divertisse com tão pouco. Jogou as roupas amassadas em um saco preto, guardou os óculos e os pertences num compartimento da Samsonite menor. Estava ansioso, era a primeira vez que exploraria um cadáver fresco. O corpo de Breno estremeceu quando a faca entrou na altura da garganta. Numa descida vertical, a pele, ainda quente, se abria com maciez, deixando um sulco atrás da faca. Theo foi devolvido à sala de anatomia, aos momentos com Gertrudes, aos prazeres da dissecação. Visitando cada parte do cadáver, revia os livros que havia estudado. Ilustrações se transformavam em realidade. Posicionou-se de cócoras para vencer a caixa torácica. Encontrou as articulações das costelas e começou a cortá-las com a tesoura. Rompidas todas, levantou o externo, ganhando uma visão dos órgãos dentro da caixa de ossos. O coração ainda se contraía debilmente. Aos poucos, Theo se acalmou. O cheiro ferruginoso de sangue o agradava. Agia em movimentos calculados, como um dançarino ensaiando seus passos ao redor do corpo. Suava muito e, quando enxugou a testa no antebraço, olhou para Clarice. Se ela acordasse, conseguiria enxergar o ex-namorado no cadáver exposto? Ele sabia que não. O amor que ela nutria por Breno era físico. Diante daquela imagem, não haveria amor nem dor. Apenas nojo. Agachou-se para cortar as bordas do diafragma e puxar as vísceras, imersas em gordura amarela. A lâmina deslizou, atravessou a luva e feriu seu polegar direito. Merda! Fluidos vertiam do intestino cortado. Fez um rápido curativo após lavar as mãos. Aproximou-se de Clarice, acariciou seu rosto, excitado com a situação. Queria que ela acordasse. Queria que ela visse Breno daquele jeito, só carcaça. Acorda, Clarice, ele disse ao pé do ouvido dela. Quis mordiscar seu lóbulo, mas se conteve. Por mais que o choque pudesse ser positivo, ele não queria correr o risco de perdê-la. Vestiu novas luvas e iniciou o esquartejamento. Fez cortes nas articulações, divertindo-se ao ouvir o barulhinho peculiar dos membros inferiores soltos na altura da virilha. Poc. Lembrava um vidro de palmito sendo aberto. Dividiu as pernas em 2 segmentos, nos joelhos. Fez o mesmo com os braços, nos cotovelos, depois de cortá-los na altura dos ombros. Poc. Poc. 2 horas tinham passado. Ele não estava acostumado àqueles procedimentos com instrumentos tão rudimentares. As costas doíam, mas ainda restava a pior parte, separar a cabeça do tronco. Cerrou a região da nuca. Os músculos cederam e apenas alguns ligamentos traziam dificuldade. A lâmina perdia o fio, tornando a tarefa mais exaustiva. Forçando o tronco do cadáver, Theo continuou a serrar, enquanto puxava a cabeça em sentido contrário até que ela soltasse. O rosto de Breno estava coberto de sangue, a boca escancarada em um vazio negro, sem língua. Theo desceu as pálpebras dele, era um profissional de medicina, não um açougueiro sanguinolento. O tapete estava imundo. Ele o enrolou e amarrou com a fronha do travesseiro. Juntou Breno em sacos duplos, acrescentando pedras brancas que havia encontrado no jardim. Por uma fresta na porta, encarou a escuridão. Calculou que precisaria de 2 viagens, cerca de 3 minutos, para se livrar dos sacos no lago. Nenhum dos outros chalés tinha vista direta para aquela área, de modo que ele se permitiu fazer algum barulho. Arremessou os sacos para longe da borda, voltou correndo e fez novo arremesso. Livrou-se do tapete também. Lavou os instrumentos e os devolveu a seus lugares. Quando finalmente descansou na poltrona, precisava de um banho. Ficou 30 minutos debaixo do jato quente que massageava suas costas.
Diante do espelho, notou um ferimento inchar na face direita. Perfumou o quarto para espantar o cheiro acre que havia dominado os móveis. Extasiado, sentou no banquinho de metal à beira do lago. Breno estava morto. Clarice era só dele. O fato ainda não o havia atingido emocionalmente. Ainda não absorvera seu significado, mas algo lhe indicava que era bom. Seus olhos perscrutavam a superfície, atentos a qualquer anormalidade. Ficou ali por horas, estalando os dedos, refletindo, sorrindo, até que a sexta-feira começou a nascer. Era hora de voltar para a cama e tentar dormir. Sabia que não conseguiria. Capítulo 12. O pedalinho avançava, barulhento. Pai e filho pedalavam com força, riam alto, alimentando os gansos com nacos de pão e molhando as mãos na água para sentir a temperatura. Theo assistia a tudo. Pouco antes do amanhecer, tinha ido ao chalé. Na bochecha direita, uma mancha roxa surgia junto ao lábio superior inchado. Ele pressionou ali cubos de gelo conseguidos na cozinha. Tomou analgésico e passou pomada para aliviar a dor. Então, voltou ao banquinho de metal com um livro de Clarice Lispector. O volume jazia fechado sobre o colo. Quanto tempo demorariam para sentir falta de Breno? A investigação levaria a polícia a Clarice? Pouco antes de se revoltar e invadir o quarto do casal, Breno havia dito que ninguém o tinha visto chegar. Mas alguém o tinha visto sair de casa, tomar o ônibus para Teresópolis? Esses problemas escapavam ao seu controle e, por isso, Theo estava impaciente. Não queria pensar neles. Abriu o livro de Lispector nas últimas páginas. O conto se chamava Perdoando Deus. A autora tratava da desagregação da personagem frente à brutalidade da natureza, metáfora de Deus, retratada num rato ruivo morto. O estado de espírito inicial da personagem se assemelhava ao dele ao conhecer Clarice. Alma leve e despreocupada, ternura e afeto inéditos. A rebeldia também era a mesma. No conto, a narradora personagem se revoltava contra Deus, que lhe colocava um rato morto no caminho. Na vida, ele entendia o significado daquilo, não tinha sido responsável pela morte de Breno. Uma força maior havia colocado o ex de Clarice em seu caminho. Era um obstáculo a ser vencido, uma peça a ser eliminada. Não havia com o que se incomodar. Concluiu que a desordem íntima que o perturbava não era movida pelas causas, mas pelas consequências. Seu tecido de sentimentos estava esgarçado. O que Clarice pensaria dele quando soubesse? Theo foi para o quarto por volta do meio-dia. Ela já havia acordado. O que aconteceu com a sua cara? Perguntou, ao ser desamordaçada. Me machuquei enquanto caminhava hoje de manhã. Você estava dormindo. É o que eu faço a maior parte do tempo. Ele ligou o notebook dela e pediu desculpas por ter perdido a hora do café da manhã. Estranhou a passividade com que Clarice aceitou a desculpa do machucado. Teria acreditado nele? Percorreu o quarto com os olhos. Tudo estava como antes, ou parecia estar. Preciso de uma data, ela disse. Levou as mãos aos cabelos e os sacudiu num movimento bonito. Uma data. Até quando vai durar isso? Não sei, Clarice. O Natal está chegando. Ela espremeu os olhos. Minha mãe vai estranhar se eu não aparecer. Não me peça uma data. Preciso estar em casa para a ceia. O Natal é só daqui a 2 semanas. 2 semanas então. Você tinha dito que talvez não voltasse pro Natal. Ela se esgueirou para perto dele e o abraçou. Os seios sob a blusa roçaram sua camisa. Por favor, ela pediu. Subiu na cama. Passou por trás dele, massageando seus ombros. Seu perfume era delicioso. Ele quase conseguia esquecer o que ela havia feito. Caramba, Theo, você está tenso, disse, sem parar os movimentos nos nós do pescoço, agora circulares. Meu ex também era assim. Não conseguia relaxar. Sem perceber, ele retesou os ombros. Pensei no que você me contou. E acho que está certo, ela disse. Meu relacionamento com o Breno acabou. Não gosto mais dele. Só tenho medo de virar a página. Fico feliz que tenha concluído isso. Acho que ele me traía, ela disse. Me traía com as aluninhas de violino dele. Se nosso relacionamento valesse alguma coisa, ele teria vindo atrás de mim. Mas ele não veio, não é? Não veio. Clarice o encarou a uma distância de centímetros. Havia um sorriso no canto de sua boca. Ele teve certeza de que ela sabia. Sabia e jogava com ele. Desafiava sua sanidade. Preciso sair, ele disse. O que houve? Theo vestiu algemas e mordaça em Clarice. Sentia cãibra nas pernas.
Bateu à porta, dizendo que iria à cidade, mas não demoraria. Ele não queria sair. Era sexta-feira e estava cansado. A voz de Clarice o sufocava, o hotel o sufocava, a fila de casais para entrar nos pedalinhos o sufocava. O passeio ao centro era a válvula de escape. Aproveitou para almoçar e fazer compras. Numa lanchonete, pediu suco de goiaba enquanto assistia ao noticiário da tarde. Não havia nada sobre o desaparecimento de Breno, o que o acalmou. Clarice estava presa à cama e jamais conseguiria chegar à porta sem abrir as algemas. Breno estava no fundo do lago e não parecia vir de família influente. Quando o desaparecimento fosse registrado, seria arquivado antes mesmo que voltassem para casa. Sentou próximo a um jardim colorido e fechou os olhos. Precisava falar com alguém que não fosse Clarice. Ligou para a mãe. Peraí, filho, tô terminando de anotar uma receita, ela disse. Ao fundo, uma voz de homem continuava: o meio litro de vinagre de maçã, meio litro de creme de leite, 2 maçãs verdes, 700 gramas de carne de... Meio minuto depois, a televisão foi desligada. Pronto. Como você está? Bem, e você? Chegou o resultado da necrópsia do Sansão. Encontraram resíduos do meu remédio no estômago dele. O Sansão morreu por excesso de hipnolide. Então, ele disse, sentindo-se péssimo. Puxa, não fica mal por isso. Você não tinha como saber que ele comeria sua caixa de remédios. Você não está entendendo. O Sansão não comeu minha caixa de remédios. Alguém fez isso com ele. Como é? Alguém deu hipnolide pro Sansão. Ele não comeu caixa nenhuma. Quem faria algo assim? Eu só consigo pensar numa pessoa. Theo queria desligar o telefone. Resistiu. Pressionou o receptor contra o ouvido. A Clarice, meu filho. Ela foi a única desconhecida que esteve aqui em casa. A Clarice? Ela não seria capaz. Também acho monstruoso, mas não tem outra opção. Patrícia devia ter refletido bastante sobre o assunto nos últimos dias. A Marli, talvez, ele disse. A Marli. Acha que ela faria uma coisa dessas com o Sansão? Ela sabe quanto eu amava aquele cachorro. Ela tem a chave do nosso apartamento. E sabe que você toma hipnolide. Mas por que ela faria isso? A Clarice também não tinha motivos. Eu fiquei ao lado dela o tempo todo. Não sei o que pensar naquele instante. Theo entendeu que a mãe suspeitava dele. Mas ela era dependente de seus cuidados, sugava suas energias e não podia acusá-lo impunemente. Não foi a Clarice. Tenho certeza, ele disse. Quando vocês voltarem, quero conversar com essa menina. Sou muito sensitiva, você sabe. Quero ver a índole dela. Desde que Marli havia dito para Patrícia que ela era uma pessoa especial, a mãe usava esse argumento para justificar suas impressões disparatadas. Não quero que você confronte a Clarice. Eu jamais faria isso. Não sou indelicada. Mas talvez essa menina não esteja fazendo bem a você. Ela me faz bem, mãe. Lembra aquele pesadelo que tive pouco antes de você viajar? A voz de Patrícia fraquejou. Tive de novo, 3 vezes nesta semana. O mesmo pesadelo. É apenas imaginação. Estou assustada, Theo. Alguém envenenou o Sansão. E, nesses pesadelos, você também morre envenenado, meu filho. É horrível. Ele se despediu numa chateação fingida. Aquela conversa o tinha deixado ainda pior. Não era culpa da voz de Clarice, tampouco do chalé. Era o mundo que o sufocava. À noite, Theo dormiu profundamente. Acordou cedo e bem disposto. Antes do café, conversou com os anões da recepção. Ninguém parecia ter visto ou ouvido nada na madrugada anterior. Caminhou ao redor do lago. O negrume das águas atraía seus olhos para a superfície. Esperava algo emergir subitamente, um antebraço, um fígado. Nada apareceu. Levou o café da manhã de Clarice ao quarto. Você roncou esta noite, ela disse, mordendo um croissant. Desculpa. Não falei brigando. Você parecia mesmo cansado. Sim, eu estava. Ele abriu a mala para arrumar as camisas. Qual é seu signo, Theo? Não ligo para essas coisas. Qual é seu signo? Faço aniversário em setembro. Dia 22. É virgem. O último dia. Mas é virgem. Típico. Típico o quê? Racional, determinado, metódico. É você. Ele não acreditava que a posição dos astros determinasse suas características, mas ficou quieto. Lembrou-se do site em que tinha visto Clarice discutir astrologia e deduziu que ela nutria certa devoção ao tema. A que horas você nasceu? Não lembro. Preciso disso para saber a lua e o ascendente. Qual é seu signo? Ele devolveu. Não estava com vontade de falar de si mesmo. Áries. Cuspida e escarrada. Como assim?
Impulsiva, independente, sincera até demais. Temperamental também, mas prefiro não entregar meus podres assim de cara, ela disse, com um sorriso generoso. Deixou o notebook de lado. Preciso dormir mais um pouco. Seus roncos eram incrivelmente altos. Ele aproveitou para ler o roteiro dela no notebook. Acompanhou o avanço da história e identificou as mudanças que ela tinha feito. Clarice havia seguido vários de seus conselhos e Theo ficou feliz com isso. Sabia que ela nunca mais conseguiria escrever sem os apontamentos dele. Pouco a pouco, a angústia desaparecia e voltavam a ficar bem. Distraído, ele cantarolou uma canção, batucando os dedos no estrado da cama. Nada como um tempo após um contratempo. Theo folheava o álbum de fotos quando Clarice acordou e perguntou o que ele estava fazendo. A reação inicial foi fechar o volume. Ainda não havia mostrado as fotos para ela e não sabia como reagiria. Depois, concluiu que não havia problema em deixar que Clarice as visse. Não eram imagens ofensivas ou indignas. Ao contrário, registravam sentimentos bonitos, como carinho, companheirismo e amor. Minha mãe ia adorar isso aqui, ela disse. Olhava as fotos como se não se reconhecesse nas imagens. Ia deixar na mesa de centro da sala, junto ao álbum de casamento dela. O tom de Clarice ao falar da mãe era de desprezo. Theo queria entender a relação das duas, mas esses fios de convivência lhe pareciam emaranhados. Ainda que ele não amasse Patrícia, tinha respeito e cuidado com ela. Às vezes, pensava na manhã em que sentiria nos lábios a pele gélida da mãe ao dar o beijo de bom dia e notaria que ela estava morta. Não haveria nada ali, além do corpo flácido e maltratado que o tinha posto no mundo. Ele imaginava o que iria sentir. E também o que deveria sentir. Deveria chorar e deixar que as pessoas o vissem indefeso. Mas, no fundo, numa parte obscura de si mesmo, ele sabia que não faria muita diferença. Sentiria falta do dinheiro fácil que recebia a cada mês. Da omelete de queijo que a mãe preparava em jantares improvisados. E só. Omelete e dinheiro. O elo entre eles se resumia a isso. Mas havia algum problema? Sem dúvida, a convivência dele com Patrícia era melhor do que a de Clarice com Helena. Você gosta da sua mãe, Clarice? Por que está me perguntando isso? Ela deixou o álbum de lado. O jeito que você fala dela, eu e minha mãe fomos muito próximas. O tempo separou a gente. O tempo? O tempo, os amigos, a mentalidade, ela disse. Passeava os dedos pelas capinhas plásticas do álbum, tentando disfarçar o incômodo. Minha mãe nasceu no subúrbio, com a mente fechada. Acha que quem é escritor é vagabundo, que quem fuma maconha é criminoso, que quem ama pessoas do mesmo sexo é doente. Coisas de que eu discordo. Theo pensou que aquela era uma oportunidade para falar sobre Laura, mas não sabia como abordar o assunto. E então vocês se afastaram? Ela finge cuidar de mim, eu finjo precisar dela. Ela se sente culpada, sei disso. Culpada de quê? Foi ela que desistiu de mim, Clarice disse, e a frase saiu carregada de dor. Ela viu que eu não me encaixaria na forma de filha perfeita com emprego público e filhos no berçário. Daí, desistiu. Me soltou no mundo. Theo havia ficado receoso com a promessa feita a Helena de pedir que Clarice retornasse à ligação. Agora, soube que ela não estranharia se a filha continuasse ausente nos próximos dias. Temia principalmente que, numa conversa, Helena mencionasse o desaparecimento de Breno. Clarice continuou, sei que não é culpa dela. Sou uma pessoa do mundo. Ascendente em Sagitário. Não adianta tentar me controlar. Não tenho dono, sabe? E nunca vou ter. Theo sorriu, mas ficou com a impressão de que ela tinha insinuado alguma coisa para ele. Aquela atitude acionou uma cadeia de pensamentos, bons e ruins, e o levou a uma verdade cáustica, ele jamais poderia deixar Clarice partir. Capítulo 13. A terça-feira amanheceu com problemas. Clarice entrou em uma crise de criatividade, culpa da falta de cigarro. Disse que não conseguia escrever mais nada. Havia travado na parte em que as personagens chegam à Ilha Grande. É uma merda. Fui nesse lugar quando tinha 5 anos. Não lembro nada. Preciso voltar. Ele entendia que os escritores escrevem sobre aquilo que conhecem. Por isso, não cogitava escrever ficção. Acabaria criando um personagem médico, morador de Copacabana, vivendo feliz com uma menina meio doida. Isso passa, ele consolou. Cansada de enfrentar a tela do notebook, Clarice deitou ao seu lado na cama. Usava a mesma camisola do dia em que ele a tinha buscado em casa. Agora, estava mais desleixada, os cabelos mal cuidados, as unhas descascadas e roídas, o rosto sem maquiagem e com olheiras.
Suas sobrancelhas tinham crescido e as pernas estavam um pouco peludas. Ainda assim, continuava linda. Não havia nada no mundo capaz de deixá-la feia. Por que não jogamos cartas? Ela perguntou. Preciso me distrair. Theo concordou. Não gostava que Clarice se sentisse prisioneira. No dia anterior, ela havia sugerido que assistissem a pequena Miss Sunshine pela segunda vez, à noite, havia pedido que ele lhe ensinasse as regras do jogo de gamão. Um dia muito simpático e agradável, envolto no bucolismo de Teresópolis. Algemou-a e saiu do quarto para buscar os baralhos na recepção. Gulliver, o anão mais velho, estava ao telefone e fez sinal pedindo que ele aguardasse. Theo gostava de Gulliver, era um sujeito quieto, um pouco soturno, mas de humor inalterável. Evitava encará-lo por muito tempo, pois invariavelmente se fixava nos dedinhos da mão dele, pequenos feito minhocas. Theo foi pego de surpresa quando Gulliver falou ao telefone: Eu entendo, Helena. Trate de aparecer no nosso hotel, sim. Ultimamente, só a Clarice vem nos visitar. Ele soltou uma risada. Não sei por que eu não estava conseguindo ligar para o quarto deles. Você deu sorte. O namorado da Clarice está bem aqui, na minha frente. Aguarde um instante. Gulliver tapou o bocal com a mão esquerda e virou-se para Theo. A mãe da Clarice quer falar com ela. Eu estava tentando encaminhar a ligação para o chalé de vocês, mas só dá ocupado. Ia lá agora mesmo chamar a Clarice. Deixa que eu falo. Theo foi até a cabine telefônica. Ela prefere falar com a filha, o anão disse, mas ele ignorou. Fechou a porta sanfonada, sentou no banco e pegou o fone. Pode chamar a Clarice, a voz de Helena era agitada, porém firme. Ela está no quarto escrevendo. Como você está? Um pouco nervosa. Chama a minha filha? Você sabe como é a Clarice. Ela pediu para não ser incomodada. Eu mesmo fui expulso do quarto, disse Rio, tentando ser agradável. Preciso falar com ela. Ela está bem? Hoje acordou em crise porque travou numa parte do roteiro. De resto, temos nos divertido bastante. Uma coisa horrível aconteceu. Theo se retorceu na cadeira. Apertou o fone entre os dedos. Breno desapareceu, ela disse. Breno? O ex-namorado da Clarice. Ela deve ter te falado dele. Ah, sim, o violinista. Está desaparecido desde quinta-feira. Como assim? A polícia acabou de sair daqui. Queriam falar com a Clarice. Com a Clarice? Acho que estão conversando com todas as pessoas próximas a ele. A voz de Helena era vazia e amarga, marcada pelo fio de tensão de quem acaba de receber a polícia em casa. Theo buscou não soar defensivo ou amedrontado, ele e a Clarice terminaram o namoro faz quase um mês. Entendo que é horrível que o Breno tenha desaparecido. Mas acho errado contar a Clarice neste momento. Ela está terminando dias perfeitos. Ele fechará a mão esquerda em punho e batia de modo suave na mesa do telefone. Uma coisa dessas pode afetar nosso relacionamento. Não quero que a Clarice volte a pensar nesse cara. A polícia faz questão de falar com ela. Insistiram nisso. Ela fala com a polícia quando as férias acabarem, ele disse. É possível que só voltemos no início do ano que vem. Voltem antes do Natal. Quero ir até Teresópolis conversar com vocês. Não precisa. Está tudo bem. Só não vou importunar a Clarice com uma coisa dessas. Com certeza vão achar o rapaz. A polícia deve ligar para o celular dela em breve. Ou talvez ligue para o seu. Eu dei o número. Ele pensou em dizer: você não deveria ter feito isso, mas acabou dizendo: tudo bem. Não tem problema se ligarem. Vocês não têm nenhuma ideia do que pode ter acontecido? Não sabemos de nada. É que ela chorava do outro lado da linha. Acho que eu fui a última pessoa a ver o Breno antes de ele desaparecer. Theo sentiu as pernas perderem força e, se não estivesse sentado, teria caído no chão. Olhou para Gulliver através do vidro. O anão digitava no teclado do computador e parecia não escutar a conversa. Na quinta tarde o Breno esteve aqui em casa, ela disse. Queria falar com a Clarice. Repetia isso sem parar. Parecia bastante nervoso. Eu disse que ela não estava, que tinha viajado para Teresópolis com você. Ele saiu daqui feito um louco, dizendo que precisava conversar com ela a qualquer custo. Logo depois, desapareceu. E, bem, eu pensei, a voz dela fraquejou. Pensei que vocês poderiam estar envolvidos nisso. Não estamos. Tem certeza? A pergunta ofendia Theo. O que está pensando? Que o Breno veio até Teresópolis naquele dia e que nós o matamos. Eu nunca pensaria algo assim. Estava escandalizada. Talvez ele tenha aparecido aí e vocês o expulsaram, ela disse. Acho que ele pode ter se matado. Ele estava muito abalado quando veio falar comigo.
Helena, como eu disse, fiquei ao lado da Clarice o tempo todo e garanto que ele não esteve aqui nem na quinta, nem na sexta, nem em nenhum outro dia. Não sei como ele é. Acha possível que ele tenha cometido suicídio? Sim, infelizmente. A gente nunca conhece muito bem as pessoas, não é? Nunca gostei dele. Mas estou assustada, Theo. O importante agora é preservar a Clarice, ele disse. Prefiro não contar a ela que isso está acontecendo. Ela anda tão entusiasmada com o roteiro. Vamos dar tempo ao tempo. O Breno pode estar escondido em algum lugar. Pode ter se isolado para refletir, para se recuperar de tudo. Você está certo. Estou sendo racional. A Clarice não teria como ajudar em nada. E acabaria abalada demais para continuar a escrever o roteiro. Todos sairiam perdendo. Hesitou, mas a pergunta era necessária. Você mencionou à polícia que o Breno esteve aí na quinta-feira procurando pela Clarice? Não. Preferi não falar nada até saber o que estava acontecendo. Não gosto de lidar com a polícia. Espero que fique bem, Theo disse, com gentileza. E que isso se resolva logo. O silêncio ficou pesado. Ele continuou, estou muito feliz com sua filha. A alegria dela me contagia. Ela está tão envolvida no roteiro que até largou o cigarro. Parou de fumar. Digamos que está evitando, ele disse, como se contasse um segredo. Eu fiz pressão, claro. Que bom. A Clarice não quer ir embora até finalizar o roteiro. Ela passa o dia escrevendo. Eu entendo, ela disse, com seu modo lento e grave. Talvez eu faça uma visita a vocês. Desligaram após uma despedida pouco calorosa. Enquanto caminhava, Theo relembrou o diálogo com Helena. Tentava interpretar frases, destrinchar nuances. Ao fim da conversa, ela parecerá convencida e pacífica. Ao mesmo tempo, terrivelmente complacente. A possibilidade de Helena aparecer a qualquer momento no hotel o inundava de temor. Caso isso acontecesse, ele não teria desculpas para impedir que ela falasse pessoalmente com a filha. O que poderia fazer então? Ao entrar no quarto, deixou os maços de baralho sobre a cama e disse que precisava de um banho para refrescar o calor. Por que demorou tanto? Ela perguntou. Sua mãe telefonou. Minha mãe? Por quê? Queria saber de você. E quando voltaríamos? Eu disse que não sabemos ainda. Ele fechou a porta do banheiro. Diante do espelho, aparou a barba e trocou o curativo no rosto. Havia deixado a barba crescer para esconder o arranhão no pescoço. Agora, restava apenas um discreto risco. A região tinha parado de doer, mas continuava marcada pelo roxo. Ele estava pronto para entrar no banho quando bateram à porta. Correu enrolado na toalha e sinalizou para que Clarice ficasse em silêncio. O desespero dominava por completo, ainda que a lógica impedisse que Helena tivesse chegado tão rápido ao hotel. A menos que ela já estivesse aqui por perto, pensou e, por um segundo, teve certeza de que era a mãe de Clarice do outro lado. Abriu discretamente as cortinas. Gulliver notou que Theo observava pela janela e sorriu. Vim conferir o que está acontecendo com o telefone do quarto de vocês, disse. Theo concordou e foi na direção de Clarice. Sentou ao lado dela na cama, fazendo um carinho enquanto tirava a mordaça. Soltou as algemas também e deixou o notebook no colo dela. Por favor, não faça nada, disse. Dosou a solução de Tiolax na seriga. Clarice se retesara na cama, pensando que seria sedada, mas ele foi até a porta e abriu, mantendo a seriga escondida nas costas. Seja rápido, disse ao anão. Gulliver percorreu o quarto com seus olhinhos perniciosos. Sorriu ao ver Clarice e se aproximou para um beijo na bochecha. Fico feliz em finalmente ver você, grande escritora, ele disse. Encarou-a de modo demorado, como se esperasse que ela lhe passasse alguma mensagem com a troca de olhares. Clarice apenas sorriu. Theo se manteve por perto, pronto para imobilizar o sujeitinho caso ele ou Clarice tentassem qualquer coisa. Era claro que o defeito no telefone tinha sido uma desculpa para entrar no quarto. Gulliver estava desconfiado. Está faltando filtro de linha, ele disse ao se aproximar do telefone. Alguém deve ter tirado. Theo sorriu. Quis chutar o anão. Imaginou-o quicando entre os gnomos de jardim. Alguém. Alguma das camareiras, claro. O tom era de ironia. Theo fechou o rosto e pediu que ele se retirasse. Quando formos embora, você ajeita o telefone. Estamos bem sem ele. Bateu a porta com força e recostou na parede. Levou as mãos ao rosto, tentando controlar a respiração carregada de fúria. Você não está nada bem, não é? Ela perguntou. Cala a boca. O silêncio o gratificou por alguns segundos. Clarice fez a pergunta, por que não continuamos a viagem? O que disse? Já que vamos ficar juntos nos próximos dias, por que não continuamos a viagem? Podemos dormir num motel. E, então, em Ilha Grande depois Paraty. Acho que vai ser bom para o roteiro se eu fizer o mesmo trajeto das personagens.
A ideia era ótima e Theo estranhou que tivesse partido dela. O que pretendia com aquilo? Clarice era toda entre linhas. A verdade é que ele já não suportava mais ficar ali. Havia algo no ar, um ranço nebuloso. Queria esquecer os anões, esquecer Helena, esquecer Breno e pensar só neles dois. Voltar ao que eram antes. Encaixes perfeitos. E então, ela insistiu. Não sei. Algo o mantinha preso ao chalé. O que Gulliver pensaria se partissem agora, logo após o episódio desagradável? Ele devia ter se controlado. Mas pouco importava. Cedo ou tarde, teria que ir embora. A suspeita de Gulliver tinha tanta relevância quanto sua altura. Fizeram as malas em poucas horas. Enquanto Clarice estava no banho, Theo transferiu os óculos e os pertences de Breno para a valise com senha de 4 dígitos. Pagou a conta e acompanhou Gulliver até o quarto para confirmar que nada do frigobar havia sido consumido. Clarice o esperava no carro, algemada e amordaçada. Pegaram estrada ao anoitecer. Por volta das 8, ela propôs que pernoitassem num motel à beira da rodovia com visor luminoso, o Motel das Maravilhas. Capítulo 14. A iluminação era difusa. Nas paredes e no teto, espelhos refletiam-se uns aos outros numa sequência infinita de imagens. A cama de casal estava forrada com um lençol branco e cheirava a sabão de cocô e cigarro. Na cabeceira, um telefone sem fio e o controle da televisão de 25 polegadas. Até que não é tão ruim, Clarice comentou, alisando o lençol. Espero que eles lavem bem isso. Theo entrou com as malas. Deixou-as sobre 2 cadeiras próximas à porta. No banheiro, checou a descarga da privada bege, girou as torneiras do chuveiro. O box tinha uma cortina plástica enfeitada com morangos cor-de-rosa. Nunca havia se imaginado em um lugar daqueles. Clarice usava um vestido decotado, com lacinhos nas mangas. Deitou-se na cama e sorriu para ele. Faltam as toalhas, ele disse, desviando o olhar. Pensou em pedir pelo interfone, mas preferiu buscá-las pessoalmente. Dividir o quarto com Clarice havia se tornado inexplicavelmente incômodo. Fugia dela ou de si mesmo? Não era hora de pensar nessas coisas. Algemou-a e saiu. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Estou muito atrasado, era o que o recepcionista dizia ao telefone quando Theo apareceu. O homem lançou os olhos esbugalhados para o relógio que tirou do bolso do colete. Finalizou a ligação. Do que você precisa? Toalhas. Desculpa. Me esqueci de entregar, lamentou-se. O rapaz que entra depois de mim ainda não chegou. Tudo bem. Theo olhava a estátua de um guerreiro de lança próxima à porta. Ao chegar, havia deixado o carro numa vaga do motel e subido por um elevador dos fundos que levava direto à recepção. As paredes tinham aparência medieval numa pintura mal feita simulando pedras empilhadas. 2 torres baixas confirmavam a pretensão arquitetônica do lugar. Era para parecer um castelo, mas não parecia. Quando o recepcionista lhe entregou as toalhas, lembrou-se de perguntar: vocês têm Wi-Fi no quarto? Não. Obrigado. Acima de cada porta havia uma lâmpada vermelha. Theo logo entendeu o código. Quando a lâmpada estava acesa, um casal ocupava o quarto. Aproximou-se de 2 ou 3 portas, mas não escutou nenhum gemido. Ao chegar com as toalhas, encontrou Clarice atenta à televisão. 2 homens e uma mulher faziam sexo sobre a bancada de uma cozinha numa posição pouco confortável. Ele tirou as algemas de Clarice e deixou o notebook na cama. Curte um pornô, Theo? Ele virou o rosto. Não gostava de falar de suas intimidades, mesmo com ela. Fez correr o zíper da mala e escolheu um livro qualquer. Eu curto, ela continuou. Acredita que a maioria das mulheres não se masturba? Li outro dia numa revista. Elas têm vergonha. Clarice se ajeitou na cama e desligou a televisão. Você também tem vergonha de tocar uma de vez em quando? Para com isso. É natural. Outro dia você ficou meia hora no banho. Imagino fazendo o quê? Clarice percorria o corpo dele de cima a baixo de modo invasivo. Theo se sentiu confortável com a distância que os separava. Queria encerrar a conversa, tratar de assuntos menos constrangedores. Masturbava-se quando a necessidade vinha, mas evitava pensar em mulheres específicas. Desde que conhecera Clarice, evitava pensar nela. Achava desrespeitoso. Nu, o membro enrijecido nas mãos, sentia-se um ogro. Era como um animal liberando uma febre selvagem. Você já teve namoradas? Ela perguntou. Quero ler o livro. Só estou tentando conversar. Qual o problema de saber se você já namorou? Ele passeou os olhos pelas páginas.
Já namorei, disse. Uma vez. Ela tinha nome? Letícia. Quanto tempo durou? Pouco. Pouco quanto? Meses. Não estava mentindo. Havia se relacionado com Letícia no passado distante. Tinha 15 anos e via os colegas de classe comentarem sobre garotas, beijos, bundas. Queria fazer parte do grupo também. Letícia morava em São Paulo, era meio gorda, meio nerd, meio carente. Ideal na época. Conheceram-se pela internet, falavam de cinema, música e assuntos banais. Ela o achava especial, mais inteligente que os outros, o que era ótimo para ele. Theo não demorou a perceber que Letícia sentia algo mais. Alimentou as ilusões da garota, não por maldade, mas pela necessidade de gostar de alguém. De fingir gostar de alguém. Era uma experiência inédita. Durou menos de 5 meses. Letícia enviava mensagens diárias no celular, perguntava onde ele estava, como estava e no que estava pensando. Ainda que não tivessem contato físico, nunca chegaram a se conhecer pessoalmente, ela parecia disposta a dominar sua vida. Queria compartilhar segredos, dar conselhos, trocar carinhos. Não aceitava ser namorada virtual. As mulheres sempre querem mais. A reação natural de Theo tinha sido recuar. Mensagens ignoradas, respostas monossilábicas, desculpas inventadas para dormir cedo. Até que desandou de vez. Por que terminaram? Clarice insistiu. Porque não dava certo. Você traiu a garota? Eu nunca traio. Os homens sempre traem. Ele sacudiu a cabeça, exasperado. Eu nunca traio, Clarice, disse. E voltou ao livro. Ela saiu do banho. Aproximou-se nua da cama, com uma toalha branca enrolada na cabeça. Theo estava distraído e ficou abalado, Clarice sempre havia se trocado de portas fechadas. Tentou fingir naturalidade. Ela pegou o interfone e entregou a ele, pede um vinho pra gente. O vinho foi trazido minutos depois, dentro de um balde com gelo. Um abridor e 2 taças de plástico acompanhavam a garrafa. Ela o observou servir a bebida. Sorriu, mãos na cintura, olhar acolhedor. Você é virgem? Ela perguntou. Bateu sua taça na dele e bebeu um gole. Uma gota escapou de seus lábios, desceu pelo queixo e se bifurcou nas curvas dos seios. 2 laranjas maduras. Theo não respondeu. Mal conseguia pensar. Mamilos róseos. Se você tem tesão por mim, é bom que saiba que eu quero ir pra cama com você, ela disse, finalmente. Passou o indicador na gota e o levou à boca, sugando de modo que as bochechas formassem curvas côncavas. Ele agitou a cabeça. Não pode ser assim. Não quero que seja assim. Não seja bobo. Namorados trepam. Ela estendeu o indicador nos lábios dele, silenciando-o. O dedo ainda estava úmido com a saliva de sua boca. Theo piscou os olhos, tentando memorizar cada centímetro daquela imagem. Clarice perfeita, a língua tímida roçava os dentes, as estrelas tatuadas no ombro ganhavam brilho no corpo nu, muito branco. Você não vai beber? Vou, ele disse. Tomou um gole sedento do vinho. Respirava fundo, invadido pelo ar perfumado. Sei que você é virgem, ela disse. Sentou no colo dele. As taças tilintaram novamente. Mas eu te ensino tudo. Eu não, ela aproximou o rosto e deu-lhe um selinho. Deixou o contato durar alguns segundos e mordiscou seu lábio inferior. Theo se afastou, anestesiado. Sua boca formigava. Os ossos dela despontavam na cintura fina. Por um instante, ele quis arrancar a toalha, jogar Clarice na cama, foder com ela. Encarou a harmonia das linhas que, como córregos, confluíam da vagina. Como se pudesse ler seus pensamentos, Clarice deixou que a toalha escorresse pelos cabelos e subiu nele, puxando-lhe a camisa do pijama pelo pescoço. Ele gemia, tremia, bufava. Encostou as mãos nos seios dela. Sentiu a maciez, o aroma, as saliências. Clarice se esticou para pegar as algemas na mesa de cabeceira. Passeou o metal frio no peito largo de Theo, arranhando sutilmente com as unhas. Inclinou a cabeça. Beijinhos molhados no pescoço. A língua girava em seu mamilo enquanto Clarice passava a argola pelo punho direito dele. Sorriu, deixando que Theo ficasse hipnotizado com suas curvas. Ela tentava fechar a outra argola no punho esquerdo quando ele a impediu. Você não vai fazer isso, disse. Afastou-a com violência. Saiu da cama, ficou de pé, a algema pendendo de um braço só. Theo, volta pra cá. Ele pegou a chave na mesa e se livrou da algema. Jogou-a para Clarice. Coloque em você, mandou. Prende na grade da cama. Eu não, anda logo. Sentou na poltrona, atento aos movimentos dela, leves, quase flutuantes. Clarice demorou alguns minutos para se prender à cama, as mãos acima do corpo. A corrente da algema era curta e quase se esgotava ao passar pela grade da cabeceira.
O que vamos fazer agora? Ela perguntou, sensual. Ele continuava elétrico. O contato com a pele dela fora algo indescritível. Levantou-se e caminhou nervosamente pelo quarto. Ela falava alguma coisa, mas ele evitava escutar. Ela movia os braços, arregaçava as pernas, mas ele evitava olhar. A imagem era convidativa. Ao mesmo tempo, perigosa. Ele precisava respirar, precisava pensar, precisava. Saiu do quarto depressa, deixando para trás Clarice no Motel das Maravilhas. Capítulo 15. Theo mordeu a batata frita e pediu outra dose do uísque vagabundo. O ambiente combinava com seu estado de espírito, um boteco apertado, com cheiro de fritura e um bêbado que gastava moedas em doses de ping e músicas do Fagner no jukebox. O convite de Clarice o perturbava, trazendo imagens tanto obscenas quanto dolorosas. A maioria dos homens teria se aproveitado da situação para abusar dela. Ele se sentia digno, mas também imbecil. Sei que você é virgem, ela havia dito, como se estivesse escrito na testa dele. Era uma chaga. Clarice chamava a atenção de todos os homens. O que ele podia oferecer? Ao fazer o convite, ela já sabia que ele fugiria. Era esperta, astuta de maneira primitiva. Ele estava aprisionado, próximo à felicidade, mas grades firmes o impediam de alcançá-la. Tinha Clarice nua na cama do motel, mas não a tinha por inteiro. Havia recantos dela que ele jamais conseguiria acessar. No fim das contas, era ele quem estava algemado. Engoliu o uísque e pediu cachaça. Serviu-se do copinho, 1, 2, 3 doses. O celular vibrou no bolso. No visor, Helena. Ele deixou o aparelho sobre a mesa e esperou cair na caixa postal. Uma borboleta passou voando em disparada. Fez um enfeite no ar, próximo à lâmpada. Bateu as asinhas amarelas pontuadas de manchas marrons e deu outra cambalhota. Ele virou a quinta dose, sentindo a bebida escorrer pela garganta. A borboleta serelepe começava a enjoá-lo, enojá-lo. Teve vontade de regurgitar toda a batata frita em cima da mesa, de volta à travessa gordurosa. Ou em cima da borboleta. Privar dela o amarelo e o marrom coloridos. Deixá-la bege. Cor de vômito. Passeou os dedos pelo vidro do copo vazio, preparando o ataque. Num movimento rápido, passou o bocal pela borboleta, aprisionando-a no copo comprido. Ela se debatia. As asinhas tilintavam contra o vidro. Os dedos de Theo envolviam o copo, pressionando o bocal contra a mesa, impossibilitando qualquer escape. Era assim a vida dele. 22 anos. Sem nenhum escape. Pediu mais uísque. O que Clarice não entendia é que tê-la por perto já era suficiente. Não precisava de carinhos nem de beijos nem de sexo. Só queria que ela fosse dele, como um livro de fotografia na mesa de centro. Gostava de ver a borboleta aflita. Era consolador dividir com alguém aquilo que estava sentindo. Ela não se conformava com a perda da liberdade. Não esperava ser encarcerada num vidro ao som de borbulhas de amor. O farfalhar crescia e ele encarou aquilo como uma resposta. Clarice estava sob seu controle, mas não estava realmente sob seu controle. Para isso, nem algemas nem mordaça nem Tiolax ajudariam. Ele precisava surpreendê-la. Surpreendê-la como ela mesma surpreendia com frases sugestivas, olhares e carinhos inesperados. Precisava ser marcante. Era capaz. Levantou o copo, deixou a borboleta fazer acrobacias no ar. Amarelo e marrom. O inseto estava surpreso com a liberdade e agora gostava dele. Era assim que funcionava, a surpresa e gratidão caminhavam juntos. A borboleta gostava dele e ele gostava dela. Sentia-se repleto de coragem e queria continuar desse jeito. A borboleta se afastou. Voou numa altura que Theo não conseguia alcançar. Ele esperou que ela se aproximasse, mas a borboleta era ingrata, zanzava, batia asas, fugia dele. Theo esperou até que ela pousasse numa mesa vizinha. Esmagou-a com o punho cerrado. Voltou ao quarto. A silhueta esguia de Clarice desenhada nas sombras, braços levantados, pernas entrecruzadas, cabeça tombada. Era uma posição desconfortável para dormir, mas ela dormia. Ele acariciou a barriga dela. Pele macia, pintas delicadas. Puxou Clarice para si. O corpo pendeu, ele avançou. A respiração cadenciada foi substituída por outra, ofegante. Puxava cabelos, desvendava cheiros, rasgava desejos. Tinha tesão por axilas. As dela eram perfeitas e se ofereciam para ele. Theo, você está bêbada? Ele deu um tapa nela, não para machucar, mas para mostrar que deveria ficar quieta. Engolir as palavras.
Pegou a mordaça estofada na mala e vestiu em Clarice. As mãos dela presas à grade. Pernas e barriga. Uma orquestra de metais. Tirou a camisa, desceu as calças. Lançava roupas ao chão. Humano, vulgar, sem vergonha. Era um sentimento gostoso. Aproximou-se do entrepernas. Passeou a língua quente pela virilha. Lambuzou barriga e coxas de saliva. Mordiscou a pele, como se fosse arrancar um pedaço. O sexo carrega uma dose de dor, ele sabia. Tinha visto nos filmes. Esfregava o nariz, a boca, os olhos. Explorava, soprava, aspirava, invadia. Mãos na cintura, nos mamilos, nos lábios. Ela era toda pequena, toda magra, sua Lolita. Ficou tonto, culpa do álcool. Desceu a cueca. O membro enrijecido entre um ninho de pelos. Lamentou não tê-los aparado, mas dane-se. Montou em Clarice, arreganhou as pernas dela. Ela recuava em espasmos. A pele vermelha, os vasos dilatados. As algemas batiam na grade. Pela primeira vez, ele se sentia correspondido. Enroscaram-se, banhados de suor. Movimentos violentos contra a cabeceira da cama. O peito cabeludo contra a mordaça na garganta dela. Clarice ia e vinha como um êmbolo. Theo bufava, se engasgava, mantinha o ritmo. Conquistava, arrombava, surpreendia. Ejaculou entre grunhidos abafados, descansou no colchão. Tirou a mordaça dela e deu-lhe um beijo na boca. Abriu as algemas também. Clarice baixou a cabeça e massageou os punhos doloridos, o olhar fixo na porta. Começou a chorar. Movia braços, pernas, socava o colchão. Theo ficou perturbado com aquilo. Pediu que ela parasse, mas Clarice não escutava. Era como se estivesse tendo um ataque epiléptico. Ele se lavou no banheiro e buscou a seringa na maleta. Capítulo 16. O Vectra engolia a estrada. Theo dirigia depressa, tomado por uma felicidade efusiva. Clarice dormia no banco do carona, sem algemas ou mordaça. Antes de partirem, ele tinha guardado as malas no bagageiro e devolvido a aliança ao anular direito dela. Clarice ficava mais bonita daquele jeito, noiva. Ele esfregou os olhos, tentando se livrar das impregnações do álcool. Ainda estava meio tonto, mas o orgulho de si vencia o mal-estar. A vergonha por ter se despido diante dela havia se transformado em uma audácia que o convidava a seguir adiante. Lentamente, Clarice se abria para ele, gostava dele. Era natural, ela não tinha mais ninguém. Ele a alimentava, dava carinho e atenção. O mínimo que podia esperar em troca era aquele afeto sutil, que logo ganharia vigor, ele tinha certeza. No fim das contas, mesmo mulheres feministas e alternativas se rendem a um homem de verdade. O bom sexo é como uma troca. Antes mesmo de penetrar Clarice, algo que ele supunha desagradável a qualquer mulher, ele havia se preocupado em satisfazê-la. A expressão dela, entre o temor e o deleite, desenhava a conquista. Agora, Clarice era outra pessoa, não bebia excessivamente, não fumava, escrevia melhor. Tinham evoluído juntos. Havia algo de mágico no que estavam fazendo, arrumar malas, seguir um roteiro de cinema. Desvendavam a ficção e construíam uma nova realidade, a realidade deles. Ele tomou as mãos de Clarice e as beijou. Os dedos pálidos estavam gelados e mereciam um novo brilho. Decidiu que compraria esmaltes no caminho. Esmaltes escuros, homenageando Caetano, que cantava Tigresa no rádio como se tivesse composto a canção para Clarice. O trânsito seguia tranquilo, a paisagem era de montanhas e campos largos. Na altura de Itaguaí, os carros se aglomeraram. Cones laranja redirecionavam a estrada. Obras na via, eles supos. Estava ansioso por chegar à Ilha Grande e se aborreceu com o engarrafamento. Logo adiante, no quilômetro 22, a situação ficou clara. Num posto da polícia rodoviária, policiais de colete controlavam o fluxo. Theo olhou para Clarice, vestia um jeans justo e uma blusa amarelo-ovo. Estava bonita, mas parecia cansada. Pegou as mãos dela e colocou de modo brusco entre as coxas, escondendo os punhos com marcas de algema. Na boca, um leve risco denunciava o uso da mordaça. Manteve a velocidade controlada e se alinhou à fila de carros na faixa esquerda para passar diante da barreira policial. Havia muitos cones, muitos policiais e muitos motoristas nervosos no acostamento em busca de seus documentos. Por algum motivo, essa imagem o tranquilizou. Teve a certeza de que não seria parado, de que estava livre daquela gente fardada. No mesmo instante, um policial fez sinal para que o Vectra encostasse. Theo cogitou acelerar, fugir dali. Em vez disso, desceu o vidro. "Estão indo para onde?" o policial perguntou.
Ilha Grande. Havia outros 5 carros parados. Alguns motoristas eram encaminhados para a cabine de polícia. Aconteceu alguma coisa? Theo perguntou. Habilitação e documento do veículo, por favor. Ele pegou a carteira. Tentava conter o tremor nas mãos e sorrir. Viagem a passeio? Os olhos do policial invadiram o carro. Passaram por Clarice antes de se fixarem outra vez nos documentos. Sim. Eu e minha noiva vamos acampar. Uns segundos repuxavam seus nervos. O policial voltou a olhar para Clarice. Ela toma remédios para dormir, Theo disse. Costuma enjoar na estrada. Posso verificar a mala? Sem problemas. Quando saiu do carro, suas pernas fraquejaram ao peso do corpo. Apoiou-se discretamente no capô. Tentava calcular há quanto tempo tinha aplicado Tiolax em Clarice. 4, 5 horas. Ela podia acordar a qualquer instante. Principalmente se ouvisse vozes estranhas. O policial analisou superficialmente o bagageiro, o que deixou Theo um pouco mais aliviado. Ele não tinha registro do revólver e tampouco saberia como justificar os produtos que havia comprado no sex shop. Supus que as duas Samsonite cor-de-rosa convenceram o policial de que eram apenas um casal indo passar as férias em Ilha Grande. São muitas malas. Vão ficar quanto tempo? Mulheres são exageradas, você sabe. Ficaremos pouco. O Natal será em casa, junto com a família. O que tem no porta-luvas? A pergunta do policial, lançada de modo enfático, deixou Theo com a sensação de que desmaiaria. No porta-luvas estava a valise com os pertences de Breno. Por que não tinha jogado fora? Ele se adiantou ao policial e abriu a porta do carona. Enfiou o corpo no carro, respirando a centímetros de Clarice. Entregou a valise. Pode abrir, por favor, o policial pediu, após ter checado a maleta com as ampolas de Tiolax que estava no fundo do banco. Theo estranhou que ele não tivesse perguntado mais detalhes sobre elas. Girou os números na valise até chegar à senha. Enxugou a testa na camisa. Por um segundo, desejou confessar a morte de Breno, confessar onde estava o corpo e o que ele tinha sido obrigado a fazer. As mãos do policial cavocavam o interior estofado da valise e agora seguravam os óculos de Breno. São seus? Theo não sabia como funcionava a comunicação entre as polícias, mas considerou a possibilidade de terem circulado uma foto recente de Breno. Caso isso tivesse acontecido, os óculos seriam o detalhe mais fácil de recordar. São da minha noiva. E quem é esse? O policial perguntou. Por sorte, Breno estava sem óculos nas fotos dos documentos da carteira. É um amigo. Breno Santana Cavalcante, o policial leu. Escutar aquele nome da boca de um oficial da lei fez Theo se enxergar na prisão. Viu Clarice transtornada, o dedo em riste para ele no tribunal. Quem está algemado agora? Ela repetia. Ele esqueceu a carteira lá em casa. Vamos nos encontrar em Ilha Grande, Theo explicou. Seria nesse momento que receberia voz de prisão? Ou ainda era cedo para confirmar seu envolvimento no desaparecimento? Me acompanhe, por favor, o policial disse, indicando a cabine. Ela pode ficar no carro. O breve caminho pareceu a Theo algo como um corredor da morte. Ainda que o sol de dezembro brilhasse no céu, ele sentiu o dia ficar cinzento e sombrio. Tentou captar cada detalhe daqueles instantes. Eram seus últimos em liberdade. No futuro, apenas concreto e grades. Mesmo que contasse a verdade, que havia agido em legítima defesa, seria condenado por um júri imbecil. Nem sempre é fácil desviar dos ratos mortos pelo caminho. Theo se contorcia na cadeira. Transpirava em excesso, como um criminoso. O policial havia mandado que ele aguardasse. Theo sabia o que ele tinha ido fazer, naquele exato momento, averiguava que os óculos da valise batiam com a imagem veiculada pela Polícia Civil, confirmava que o nome do desaparecido era mesmo Breno Santana Cavalcante. Não havia escapatória. Clarice seria tirada dele. Talvez ela até testemunhasse a seu favor no tribunal. Ele me tratou muito bem, ela diria. A ideia se perdeu quando o policial voltou à sala. Trazia um objeto que Theo não conseguiu identificar. Sentou diante dele e o encarou demoradamente, como se pensasse por onde começar. O que vou te pedir me deixa bastante incomodado, ele disse. Preciso que acredite nisso, soltou um suspiro de enfado e sorriu. Está tudo ok com seus documentos, Sr. Teodoro. Mas não pude deixar de notar que o senhor ingeriu álcool recentemente, confere? Sim. Eu trouxe aqui o bafômetro. O policial mostrou o objeto, que lembrava um marca-passo. A lei manda que eu te peça para fazer o teste, mas, sinceramente, isso me parece irrelevante agora. Ele sorria mais ainda, um sorriso largo que mostrava quase todos os dentes. O senhor já entendeu aonde quero chegar. Estamos em busca de traficantes de drogas que passam por esta estrada, não de cidadãos de bem que tomam sua cervejinha aqui e ali. Devolveu os documentos a Theo. Mas para esquecer isso tudo, passar por cima da burocracia, queria saber se posso contar com sua ajuda.
A ajuda que o senhor puder dar. Tenho algum dinheiro aqui, ele disse, sem acreditar. Havia passado num caixa eletrônico ao sair de Teresópolis e pagaria quanto fosse preciso. A autoconfiança estava de volta, com toda a força. Quanto? Uns R$ 300. O dinheiro foi transferido de mãos com a discrição de crianças que trocam bilhetes secretos na sala de aula. Posso ir embora? Tudo está esquecido, o policial disse. Theo bateu à porta. Escutou um boa viagem através do vidro, mas não se virou para responder. Esperava que o policial tivesse realmente se esquecido de tudo, inclusive do nome, dos óculos e da foto de Breno que havia encontrado na valise. Deixou o Vectra num estacionamento próximo ao cais de Mangaratiba e pagou o valor de 1 mês de aluguel da vaga. A perspectiva de ficar 30 dias longe dos problemas desanuviou rapidamente o estresse da conversa com o policial rodoviário. Informou-se com o atendente e descobriu que não havia mais barcas para a Ilha Grande naquele dia, mas uma escuna partiria dali a 1 hora. Aproveitou para sacar dinheiro no caixa eletrônico e comprar esmaltes para Clarice. Escolheu os mais caros, pois deviam ter melhor qualidade. Numa banca, comprou diferentes jornais do dia, desde os tradicionais até os mais sangrentos. Procurou alguma notícia sobre Breno. Não havia nada. Perguntou ao jornaleiro se ele ainda tinha exemplares do dia anterior, mas a resposta foi negativa. Voltou ao carro quando faltavam 10 minutos para a escuna partir. O céu ainda estava claro, com o sol a pino castigando cabeças. Sem dificuldade, Theo colocou a Samsonite deitada no banco traseiro e guardou Clarice. Havia ganhado habilidade naquilo. Pagou um garoto com um carrinho de mão para levar as malas até o porto. O garoto era falante e curioso. Mala rosa, Doto? É da patroa? Ela só vem amanhã, mas eu já trouxe tudo, disse, com certa irritação. Na escuna, buscou um lugar isolado. Crianças barulhentas brincavam de pique. Havia também muitos turistas. Aos poucos, a cidade se transformou numa série de pontos minúsculos e reluzentes, o azul do céu se misturou ao das ondas. A embarcação subia e descia, assustando mulheres e revolvendo estômagos. Absorto em pensamentos, Theo sequer reparou na paisagem. Temeu que Clarice acordasse com o balanço e abriu um pouco mais o zíper da Samsonite. Deixou a seriga já preparada para o caso de qualquer movimento na mala. Ligou o celular dela. A bateria estava no fim, mas o visor indicou o recebimento de mensagens. Breno havia telefonado mais vezes e enviado mais mensagens. A última, de quinta à noite, avisava que ele subiria atrás dela em Teresópolis. 3 mensagens eram de Helena pedindo para a filha entrar em contato com urgência. A quantidade de chamadas perdidas também era preocupante. Desde a última conversa, Helena havia feito 22 ligações. Outro número, desconhecido, havia ligado 11 vezes. Theo checou o próprio celular, 12 ligações de Helena, 10 do mesmo número desconhecido. A sensação de felicidade escorreu pelo corpo, viscosa. Num ímpeto, abriu a valise e lançou o celular de Breno no mar. Viu o aparelhinho sumir e se sentiu aliviado. Pegou os documentos e cartões de Breno e os jogou na água também, deixando que afundassem para, só depois, se livrar da carteira vazia. Era como deixar um grande peso para trás. Ao segurar os óculos de Breno e preparar o arremesso, Theo hesitou. Encarou-os de modo solene, eram a última evidência que o ligava ao corpo desmembrado. Ao mesmo tempo, eram uma espécie de troféu pela vitória. Concluiu que não havia perigo em guardá-los consigo. Devolveu os óculos à valise.